E aquilo provocou naquelas pessoas, nos judaizantes, uma revolta. E eles então o condenaram diante do Sinédrio. O Sinédrio determina a morte por apedrejamento de Estevão. Estevão é apedrejado. E enquanto ele está morrendo, pedra caindo na cabeça, ele então levanta os olhos aos céus e solta uma frase dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Com a morte de Estevão, houve uma perseguição. Capítulo 8 de Atos fala da perseguição tremenda que houve em Jerusalém. E eles foram espalhados. E no capítulo 11 fala de que eles chegaram na Antioquia. A Antioquia havia duas Antioquias, a Antioquia da Psídia e a Antioquia da Síria. Então, na Antioquia da Síria, chegam eles e começam a falar de Jesus. E como diz a palavra, a mão do Senhor estava com eles, e muitas pessoas se converteram, tornando a igreja em Antioquia a maior igreja fora de Jerusalém, ou fora da Judeia. A igreja grande estava em Jerusalém, com os apóstolos. Agora, uma igreja que não era 100% judaica, mas era um aglutinamento tanto de judeus como de pessoas não judias, os gentios, começou a crescer grandemente, ao ponto deles mandarem a Barnabé para dar uma olhada naquilo. E quando chegou lá, ele se assustou com a graça de Deus naquele lugar. Agora, meus irmãos, esta igreja tornou-se a maior igreja do mundo gentil na época. Uma igreja forte. E nesta noite nós vamos analisar algumas características que havia na igreja de Antioquia. Por que se tornou uma igreja forte? Meus queridos irmãos, uma igreja forte, ela é composta de membros fortes. Para que a igreja seja uma igreja forte, eu preciso ser um membro da igreja, mas eu também devo ser forte. Forte no Senhor. Uma igreja aonde os seus membros são débeis, ela se torna uma igreja débil. Família forte, os membros são fortes. Igreja forte, os membros são fortes. Família fraca, os membros são fracos. Igreja fraca, os membros são fracos. Então, a igreja, ela é o que é os seus membros. A igreja é o que é os seus membros. Se você, por exemplo, passa pela rua Porangaba e dá uma olhada para o templo em que nós congregamos, todas as pessoas já sabem que tipo de pessoas que congregam aqui. Por exemplo, você passa na frente da casa de alguém em que o reboco das paredes estão caindo, o muro está pendido, aquelas colunas estão abrindo. Qual é a visão panorâmica que você tem daquela família? Você vai visitar a casa de um irmão e você chega lá e você encontra, por exemplo, as roupas que devem estar na lavanderia, lá na cozinha. O par de meia que deveria estar lá no varal, em cima do sofá da sala. Qual é a conclusão que você vai tirar daquela dona daquela casa ou dos que ali moram? Então, as pessoas ao passarem em frente de um templo, de uma igreja, eles simplesmente sabem que tipo de pessoas que congregam ali. Nós somos aquilo que fazemos. Nós somos aquilo que agimos. Então, para que eu possa ser forte, eu preciso
primeiro, ser eu mesmo forte. Ser eu mesmo forte. Aí você diz, mas Deus é forte. Claro que Deus é forte. E Deus compartilha a sua fortaleza conosco. Claro que sim. Porém, muitas vezes nós não sabemos fazer uso desta fortaleza, deste poder a nós conferido. E aí, nós somos isso que somos. E nós, entrando pela palavra de Deus, podemos entender que a igreja de Antioquia tornou-se uma igreja forte, porque ela era composta de membros que, primeiro, vê os problemas como oportunidade de crescimento. Para que eu seja um crente forte, eu tenho que ver os problemas como uma oportunidade de crescimento. Veja, irmãos, eles estavam sendo perseguidos. Era um grande problema. Eles tinham tudo para renegar a fé, para voltarem atrás, para desistirem. Aliás, Estevão já havia sido apedrejado, e eles agora estavam sendo perseguidos. Eles tinham que deixar a sua pátria, eles tinham que deixar suas casas, seus trabalhos, e quem sabe até o meio de sustento deles. Eles foram expulsos de sua própria nação. E agora? Era um grande problema. Eles poderiam, como a maioria dos crentes de hoje, entrar em depressão. Eles poderiam muito bem, mas eles conheciam a Deus e sabia realmente que aquela perseguição, aquele problema que havia chegado, era uma oportunidade. Uma oportunidade. E esta oportunidade eles não iriam perder. Era a oportunidade que estava se apresentando. Meu querido irmão, a igreja como igreja precisa entender isso. Porque se nós nos acomodarmos, Deus sabe como fazer nos despertar. Se nós acharmos que está tudo bem, que vamos ficar nesta vidinha para o resto da vida, Deus sabe muito bem fazer as coisas acontecerem. E nós devemos aproveitar essas oportunidades dos problemas para o nosso próprio crescimento. É uma oportunidade que eu e você não podemos perder. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Pregaram só para judeus. Aí quando ele chega no versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O diabo fez a seguinte leitura: eu mato Estevão, desencorajo todos. Se eles não se desencorajarem, eu os persigo e lanço fora da terra deles. Eu quero ver se eles vão parar ou não vão parar. Olha o diabo jogando contra o patrimônio. Por quê? Quando ele pensa que vai fazer alguma coisa má para a igreja, não sabe ele que Deus torna aquilo que aparentemente seja mal em algo bom. Até então não havia uma igreja em Antioquia. Até então os gregos ainda não ouviam falar no evangelho. Mas agora com a perseguição, eles chegaram em Antioquia e abriram a boca, meu irmão. E ao abrir a boca, Deus demonstrou que estava com eles. Muitas vezes é através de um problema que Deus vai usar-nos para despertar, para trazer uma solução. Muitas vezes é perdendo alguma coisa que nós consideramos como primordial, é que Deus nos dará algo maior.
Louvado seja o Senhor. Então, uma igreja forte é composta de membros que vê os problemas como oportunidade de crescimento. Oportunidade. O que você vai fazer? Reclamar? Irmãos, Deus está cheio com esses crentes mimimi. Deus está por aqui com essa gente, irmão. Deus já não suporta mais. Deus está levantando um povo aí completamente diferente. São conhecidos os loucos por Jesus. É aquela gente, irmãos, que está fora de todo o eixo. É aquela gente que está fora de qualquer contextualização histórica, social. É aquela gente que se apresenta e diz: o Senhor está comigo, não me importa o que venha fazer contra mim um homem. Aleluia. Agora, uma igreja forte, irmão, elas não estão interessadas, os seus membros não estão interessados com a aprovação humana. Mas o interesse deles é a aprovação do Senhor. Olha o versículo 21. No versículo 21, as mãos do Senhor estavam com eles. E muitos, crendo, se converteram no Senhor. O interesse dele é saber, a mão de Deus está conosco? Acabou. Se a mão de Deus está conosco, nós vamos. Nós vamos. Claro que no contexto da igreja sempre havia alguém que ia dizer: será que vai dar certo? Porque sempre tem. Essa gente não morreu toda no dilúvio. Elas ficaram por aí. Será que vai dar certo? Se lá na Judéia nós fomos perseguidos, e se abrir a boca aqui em Antioquia, será que a pedra de Estevão não vai cair na nossa cabeça? Mas a maioria entenderam que a mão do Senhor estava com eles. E até aqueles que estavam meio desanimados, quando viu que aquela outra quantidade se animou, eles se uniram e disseram: vamos, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Eu fico pensando, quando Jonatas está subindo aquela pedra grande, e falou para o seu pai de arma: vamos nos mostrar para os filisteus. Se eles disserem para nós: suba aqui e nós vamos te mostrar uma coisa, então nós sabemos que o Senhor está conosco e vamos sobre eles, porque Deus nos tem entregado nas nossas mãos. Mas se eles disserem: fique aí, não suba aqui que nós vamos descer aí, então o Senhor não está conosco. Fechado? Fechado. E os dois começaram a subir aquela penha, e vai subindo. Quando os filisteus viram Jonatas e o seu pajem de arma, disseram: os israelitas estão saindo das suas covas onde haviam se metido. Vem aqui e nós vamos te mostrar uma coisa. Aí Jonatas olhou para o pajem: vamos subir, porque Deus tem nos entregado na nossa mão. Davi, em outras ocasiões, disse: subirei contra os filisteus. O Senhor disse: não, dessa vez você não sobe não. Você dá a volta por trás e você vai ouvir um barulho sobre as copas das árvores, como o marchar de um grande exército. E quando você ouvir este barulho, então vai, porque o Senhor saiu na frente e está contigo. Oh, meu querido irmão, eles entenderam que a mão do Senhor estava com eles. E quando eles abriram a boca e viram os gregos esfameados por Jesus, eles disseram: Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Aleluia. Deus estava aprovando o trabalho deles. Deus estava aprovando o trabalho deles. Oh, meu querido irmão, uma igreja aprovada por Deus, ela só coloca a mão aonde Deus coloca. Se Deus coloca a mão, ela coloca. Se Deus não coloca, ela não coloca. Acabou, meu irmão. A gente precisa entender que a igreja, ela é dirigida por Deus, mas os seus responsáveis ainda escutam a voz de Deus. Os seus líderes ainda têm comunhão com Deus. Os seus líderes ainda oram a Deus, ainda pedem a Deus, ainda creem em Deus. A igreja precisa entender isso. Quando o primeiro abriu a boca,
e viu a bênção. Oh, meu irmão, aí disse, vamos embarcar. O que aconteceu ali? Conversões de vida. O que mais aconteceu ali? Resultado de uma ação missionária. O que aconteceu naquele lugar? Um avivamento. Ao ponto de Barnabé, quando chegou lá, ficou impactado. Impactado do quê? Da graça de Deus que estava no meio daquele povo. Eles entenderam muito bem. Terceiro, uma igreja forte é composta de membros que evidenciam a graça de Deus através da vida frutífera. Irmãos, Jesus disse, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se eu como crente não estou dando fruto, eu preciso rever o meu conceito de fé. Eu preciso rever. Porque eu fui chamado, e você também, para dar fruto, para produzir fruto. Capítulo 15 de João disse, Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim e não produz fruto é tirada e jogada e lançada fora para ser queimada. Então, o que Jesus está dizendo? Uma vara em mim que não dá fruto está ocupando um espaço indevido. Está ocupando este espaço. E ao ocupar este espaço está atrapalhando. Então o que esta vara precisa ser tirada? Lembra que os fariseus foram no batismo de João? E João disse, raça de pombas da paz. Racinha de pombas da paz. Quem vos fascinou fugir da ira vindoura? Produzir frutos de arrependimento, e não estejais consumando em vós, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu, na verdade, vos digo, que até destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. E o machado já está posto no raiz da árvore. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Meu querido irmão, uma igreja forte, ela é composta por crentes que evidenciam a graça de Deus através de uma vida frutífera. Sabe, meus irmãos, vou dizer uma coisa aos irmãos. Hoje, nós estamos brigando para que os crentes venham aos cultos. Não só os crentes, os obreiros. Para que eles venham ao culto. É uma luta medonha para eles aparecerem na igreja. Aí você pergunta, irmão, você não esteve no culto? Ó, o meu sapato furou, meu cachorro quebrou a perna, minha sogra, ele não gosta da sogra para nada, mas minha sogra, precisei levar ela no pronto-socorro. E os crentes então? Basta ter qualquer coisa na cidade que os crentes já se perdem para lá. É expo, expa, extu, extar, exvai, exvem. É um monte, irmão. E eles, irmãos, eles nem usam o desconfiômetro. Tira selfie e posta onde? E o pastor também tem selfie, e o pastor também tem face, e o pastor fica... Ah, os sacanas estavam lá. Aí já não dá nem para inventar que estava doente. Tem uns crentes, irmãos, que eles já mataram a mãe dele 10 vezes, o pai eles já mataram umas 15 vezes. Nunca vi desse jeito. Só o sangue do carneiro. Aleluia. Evidenciam a graça de Deus através de uma vida frutífera. Produzir fruto. Produzir fruto.
Se você está sentado no templo há 360 anos e não produz nenhum fruto até hoje, você só está realmente ocupando um espaço. A vida cristã, ela é fruto, mais fruto e fruto em abundante. Fecha os ouvidos. Há uns obreiros, irmãos, que antes de ser separado para obreiro, eles são uma bênção. Olha, eles visitam, eles correm, vai e vem, vai e vem, vai e vem, e é aquela maravilha. O dia que eles conseguem uma verdinha dessa, aí ele liga para o pastor: pastor, a irmã fulano de tal está precisando de oração. Ué, irmão, o senhor não é obreiro? Vai lá orar. Obreiro: pastor, quando é que o senhor vai vir me visitar? O senhor está doente? Não. Ué, eu estou precisando de gente para me ajudar e visitar, irmão. Então, essa tem sido a igreja dos dias de hoje. Não, eu agora sou presbítero. Não vou visitar mais, eu agora sou evangelista, e da convenção da Confradesp. Sou pastor. Meu irmão, ali não havia presbítero, ali não havia evangelista, ali não havia pastor, ali havia um grupo de crente disposto a fazer a obra. Aleluia! O que foi que aconteceu conosco? Por que nós paramos de produzir fruto? Por que nós paramos de produzir para o reino? Oh, meu querido irmão, voltamos. Perdemos o primeiro amor. Em quarto lugar, característica de uma igreja forte, ela é composta de membros que buscam uma espiritualidade contagiante. A minha espiritualidade deve ser contagiante. Eu devo contagiar as pessoas. Olha o versículo que diz aqui, versículo 24. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Está falando de Barnabé. Barnabé tinha uma fé contagiante, uma espiritualidade contagiante. Para que eu tenha uma espiritualidade contagiante, primeiro eu preciso ser espiritual. Ser espiritual. Se eu não sou espiritual, eu não consigo contagiar ninguém. Sabe como que a gente consegue contagiar mais as pessoas? É contando piada. Ei, mas fulano é engraçado. Ele conta cada uma. O único lugar bom para contar piada é no velório, para manter o pessoal acordado. Mas eu e você somos chamados para contagiar as pessoas espiritualmente. Irmão, este mundo está morrendo nas trevas. Estão algemados, acabados, destruídos. Eles estão morrendo cada dia e estão esperando de você e de mim uma palavra que venha mudar as suas vidas. A minha vida precisa contagiar essa gente. E aí quando a gente vê alguém que chega num mercado e diz glória a Deus, todo mundo diz, um fanático aí. Chegou um fanático. Que isso, irmão? Que isso? Ai, fulano só vive falando de Bíblia. Ih, fulano só vive falando de oração. Ih. Eu me lembro que um dia uma irmã jovem da igreja disse para mim, pastor, mas os jovens precisam se divertir. Eu disse, claro, é só sair com um bocado de folheto evangelizando. Que diversão maior do que essa? Mas sabe o divertir que eles querem? Eu vou falar. Aleluia. Glória a Deus. Barnabé era um homem íntegro.
cheio de fé. Quando os discípulos estavam recebendo doações, ele vendeu a propriedade dele e colocou aos pés dos apóstolos, para ser dividido com os pobres, para os necessitados. E colocaram o apelido nele de Barnabé, o filho da consolação. E foi ele buscar Paulo, que estava na Cilícia, e trouxe ele para Antioquia. Disse: Paulo, vem comigo, meu amigo, vem comigo, que está começando uma igreja em Antioquia, e a graça de Deus está naquele lugar. Vamos para lá. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, havia nele unção, havia em Barnabé unção, havia na igreja unção, mas mais ainda havia caráter, porque a unção, ela tem um valor excelentíssimo, excelentíssimo. Eu vou lhes contar algo que aconteceu comigo. Faz mais ou menos 15 anos que eu oro a Deus pedindo unção. No ano de 2008, ou melhor, no ano de 2006, eu estava num culto lá na Argentina. E naquele culto estava um pastor pregando. E no final do culto ele chamou todos aqueles que viessem à frente para receber a oração. E eu fui. E fiquei em pé ali, e a minha oração era: Senhor, dá-me da tua unção. Dá-me da tua unção. E ele começou a orar por todos. Quando chegou na minha vez, que ele colocou a mão na minha cabeça e ele disse: a minha unção tem um valor maior do que a tua vida. Aí eu pude entender, irmãos, que se eu quero unção de Deus, eu tenho que queimar a minha vida no altar, para que ela realmente venha. Deus não unge qualquer coisa não, meu irmão. Deus não unge qualquer sucata não, meu querido. Não, não é qualquer ferro velho não, meu amado. A unção dele tem um valor imenso. E se você e eu não estivermos dispostos a pagar o preço, não a receberemos. Ali havia nele unção. E esta unção, quer saber um ambiente propício para que a unção esteja? É caráter. Caráter. Você pode orar uma semana, mas se eu e você não tivermos caráter, a unção não vem. Você pode orar um ano, mas se não houver caráter, não haverá unção. A unção precisa estar revestida numa pessoa de caráter. E que é uma pessoa de caráter? Não é de karatê não, meu irmão. É de caráter bom, virtuoso. Aí sim a unção permanece. Aí sim a unção fica. Aí sim a unção permanece para com você. Aleluia. E por último, uma igreja forte tem características em seus membros que praticam a contribuição financeira para a expansão do reino de Deus. Olha o versículo 29 e o 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Houve uma necessidade. E eles agora lançaram mão daquilo que tinha e que podiam, e mandaram para socorrer uma necessidade. Meu irmão, o dar a Deus é um privilégio. E é através da sua dadivosidade que Deus financia a sua obra. Só desta forma. Através da sua e da minha dadivosidade é que o Senhor Deus financia a sua obra. O princípio de dar está incluído na Bíblia Sagrada.
Agora, este dar tem que ser um dar proporcional. Proporcional, metódico. Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, disse: cada um aparte para Deus conforme há prosperado. Alguém certa feita disse: dê a Deus boas ofertas. Dar a Deus. As pessoas muitas vezes têm dificuldade em falar de dinheiro, mas falar de dinheiro em igreja, irmão, você pensa que Deus vai vir trazer dinheiro para a gente? Você acha que vai vir? Aonde vai estar o dinheiro para financiar a obra de Deus? Na tua carteira e na minha. É aí que está. Mas na igreja não é lugar de falar de dinheiro, pastor. Não. Na igreja não é lugar de falar de dinheiro. A igreja não precisa de dinheiro para se movimentar. Irmão, você pensa que um culto como esse, ele sai barato? Não, não sai barato, meu irmão. Aí você vai a um culto, a um templo, você tem ali despesa com energia elétrica, você tem despesa com o prédio, você já acha bonito, gostoso, quando é culto debaixo de chuva, que aqui dentro molha mais do que lá fora? Quem gosta de um negócio desse, de um troço desse? Ninguém gosta. E sai até cantando: essa casa tem goteira. Então, irmãos, essa é a realidade da vida. Agora, se não tem os recursos suficientes, fecha a porta, quebra, fale. Para manter a estrutura da igreja, irmão, se faz necessário dinheiro. O grande problema dos dias de hoje é que no meio da igreja se levantou um povo com um espírito que acha que, não, você não precisa dar dinheiro. Não, o que é isso? Você vai lá naquela igreja, se o pastor pediu dinheiro, não volta mais. E tem alguém que quando vem à igreja, já deixa a carteira no carro ou em casa, que é para não dar, né? Ah, não, onde já se viu uma coisa? Meu querido irmão, eu vivo na igreja há 30 e tarará, não é que eu sou velho, é a igreja que é velha. Mas há tantos anos, e eu não vi nenhuma igreja sobreviver na sua própria custa. Ela quebra. Tem que haver alguém para financiar. Tem que haver alguém para patrocinar. E esse alguém é você e eu. Com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Olha, meu querido irmãos. E quando eu e você tornamos-nos liberais para ofertar a Deus, as coisas começam a multiplicar. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês que Deus, até aqui, nos tem suprido as necessidades. E vai continuar suprindo. Essa é uma realidade. Ele vai continuar suprindo. Porque a obra é dele, e se você fraqueja, ele levanta outro. Glória a Deus. Eles contribuíram. E disse mais. E não foi uma contribuição assim. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, de conformidade ao que tinha. Eles, está aqui. E muitas vezes, irmãos, nós, e eu gosto, é uma igreja séria, uma igreja que tem os seus obreiros com honestidade. A visão da igreja é a pessoa e não o que a pessoa tem. Não, você vem ao culto, você pode vir tranquilo, que não tem nenhuma mão grande querendo enfiar no seu bolso. De maneira nenhuma. Você vem, você senta, você adora a Deus. Na hora da oferta você dá o que quer ali. Essa é a realidade. Não tem uma estimativa. Mas aí fizeram uma pesquisa entre as notas de dinheiro. Perguntaram para a nota de 100. Nos bolsos de quem que aquelas notas de 100 estavam andando.
Aí a nota de 100 disse, eu estou lá na Universal. Aí perguntaram para a de 50, ele disse, estou na Mundial e na Internacional. Perguntaram para as de 20, estou nas comunidades. Perguntaram para as de 10, Deus é amor. Aí perguntaram para a de 2, Assembleia de Deus. Irmão, assembleano mais gosta de dar R$2 de oferta. Eu nunca vi desse jeito. E teve um irmão que olhou para mim e disse, mas a viúva deu 2 moedinhas. A Bíblia disse que era tudo que ela tinha. Quando eu e você começarmos a dar boas ofertas para Deus, meu irmão, você vai ver o que vai começar a acontecer na sua vida econômica. As coisas vão mudar. Outra coisa que causa tristeza no coração de Deus é quando a gente dá com tristeza. Já vou dar porque... E agarra aquela nota e amassa e... Depois, para desamassar, precisa passar o ferro quente em cima dela. Sem contar aqueles que acham que a nota é muito grande e rasga no meio. Dá neste culto a metade e no outro domingo a outra metade, para emendar. Eu me lembro, irmãos, que em São Paulo havia algumas igrejas que tiravam 2 ofertas. Aí o crente sabia, vai ter 2 ofertas, já pegava a nota de R$2, passava no bar, trocava por 2 moedas de R$1. Primeira oferta, R$1. Segunda oferta, o outro R$1. Eu sei que você está aqui nessa noite. Vai recebendo aí, dando glória. Começar a dar boas ofertas, não para mim. Não preciso do seu dinheiro. Essa semana eu disse para minha velhinha, Francisca, para comer eu e você, arroz, feijão e ovo, nós vamos longe. Eu ainda consigo trabalhar, eu posso, sei lá, ser motorista de alguma coisa, ou ajudar a empurrar bêbado na descida. Mas, meu irmão, quando você dá para Deus, você tem a certeza de uma coisa, é a forma de você mostrar para Satanás que Deus é Senhor na sua vida. Eles contribuíram financeiramente para a expansão do reino de Deus. E uma igreja que contribui, irmãos, chega longe. Chega longe. Ou você acha que tudo isso aqui foi feito de graça? Não, foi tudo de graça, pastor. Não, meu irmão. Isso aqui é tudo dinheiro de crente. Esses bancos é dinheiro de crente, essa caixa de som é dinheiro de crente, esse ventilador é dinheiro de crente, esse ar-condicionado que um dia falha e outros não, é dinheiro de crente, os climatizadores, a bateria, o microfone, tudo aqui é dinheiro de crente. Alguém que um dia deu, alguém que um dia aportou. Quando você vai no banheiro, dinheiro de crente. Papel higiênico, dinheiro de crente. Quando você dá aquela dedada na descarga, dinheiro do crente. Dinheiro de crente, irmão. O teu dinheiro. O teu dinheiro. Agora, tem uns crentes que são sanguessuga. Conhece esses crentes sanguessuga? É aqueles que os outros dão e ele... É o crente pernilongo, irmão. O pernilongo, irmão, é o pior bichinho que existe. Ele chupa o seu sangue, e quando você mata ele, ele não derrama o sangue dele, derrama o seu. Ou você pensa que é sangue dele? É o seu sangue. E o que tem de crente pernilongo na igreja, irmão, ele não faz nem glória a Deus, faz zi. Cuidado com o baigon, meu irmão. Uma igreja forte, os crentes contribuem financeiramente para a expansão do reino de Deus. Eles dão com liberalidade.
E eu sei que hoje na internet tem tanta gente tomando paulada para todo lado, que fecharam a mão, não entrega dízimo, não entrega oferta. Eu quero ver como é que vai se atar aquela igreja. Vai fechar coisa nenhuma. Deus sempre levanta alguém generoso, amoroso, que faz a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Aí, irmãos, vai comprar um terreno. Bom, vai comprar um terreno, é aquela briga. Compra um terreno para construir uma congregação na última rua do bairro, lá no despenhadeiro. Não tem asfalto na rua, não tem luz pública, nem água chega lá. Compra aquele terreno em 365 parcelas de R$2. Aí começa a construir. Faz um negócio que até Jesus fica com medo de entrar. Fala, vai que esse negócio cai. Mano, nós temos umas congregação aí. Olha, Jesus só passa lá por misericórdia. Porque o lugarzinhos feio, irmão. Umas emendas, parece mais um labirinto, você não sabe onde é que fica o púlpito, aonde é que fica o banheiro, você dá uma olhada e fala, meu Deus do céu, que negócio é esse? Para Deus se faz o melhor, para Deus se dá o melhor, é para Deus, não é para homem. A casa que eu vivo não pode ser melhor do que a casa de Deus, não pode. A casa onde eu vivo, ela tem que ser igual à casa do meu Deus. E a casa do meu Deus tem que ser melhor do que a casa onde eu vivo. Agora a gente vive em umas verdadeiras mansões e Deus numa chopana. Aí Deus sai com a cabeça cheia de capim. Estão chegando os crentes. Irmão, quando é que nós vamos entender? Quando é que nós vamos entender que é uma questão espiritual? Que esses crentes estão cegados espiritualmente. Aí você não entrega para Deus, você não dá para Deus, mas eu tenho certeza que lá na Princesas Drogaria você entrega. Lá no médico você leva. Ah, não, a cabeleireira, pastor, você leva também. Sapato, aí você compra um sapato, você vem num culto com ele rasga, bem feito. Compra um terno, ele parte nas costas. Compra aquela roupa, põe no varal, o ladrão leva. Hoje ainda tem ladrão de varal? Tem? Eu pensei que tinha acabado essa gente. O ladrão leva, né? O ladrão, irmão. A Bíblia disse, por causa de vós, repreenderei o devorador. O devorador. Tem crente na igreja que gasta mais com o seu cachorro do que com a obra de Deus. Eu vou até tomar uma água. Essa água também custou, viu, irmão? Boa, maravilha. Eu e você somos chamados para isso. Agora você não é obrigado. O dinheiro é seu. A economia é sua. Eu só estou te apontando o caminho para ser próspero, para ser abençoado. Nada mais do que isso. Fique em pé, por favor. Aleluia. Foi o que Pedro disse para Ananias: retendo, não era teu? Ficasse com ele. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, em o nome de Jesus, o teu Filho, nesta noite, queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, para fazer de nós uma igreja forte, uma igreja conquistadora, uma igreja influente, uma igreja impactadora, uma igreja cheia da tua presença. Repreenda em nossas vidas todo espírito de miséria, de escassez, de pobreza, espírito tacanho,
espírito de mão fechada, espírito da miséria, pela autoridade do nome do Senhor, nós te mandamos embora de nossas vidas, e pela autoridade do nome de Jesus Cristo, conclamamos o Espírito do Senhor, Espírito liberal, Espírito de bênção, Espírito de mãos cheias, Espírito de casa transbordante, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, faz de nós uma igreja forte, fortalecida por ti e cheia da tua graça, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.